Já podemos começar, João? Sete horas em ponto, né? Como? 7 horas em ponto. Esperar mais 2 minutos. Oi, Nathaniel, tá tendo algum problema? Não, Ok? estava só esperando o ok. Tá ok, pode dar início. Então, beleza. Gente, boa noite. Boa noite a nossos participantes. Que para mim, particularmente, é uma grande alegria, uma grande honra poder prestigiá-la. Eu tive a alegria de ter a professora Sânia na minha banca de qualificação, na banca de defesa de mestrado, então poder ter esse reencontro agora é, pessoalmente, uma alegria grande. E a professora Sânia tem um currículo aqui vasto, né? Vou ler aqui uma parte, professora adjunta da Universidade Estadual do Maranhão, ligada ao Departamento de Educação e Filosofia, graduada em Pedagogia, especialista em Coordenação Pedagógica pela UFMA, mestre e doutora em Multimédia em Educação pela Universidade de Aveiro, Portugal, pós-doutora na área de interdisciplinaridade no programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, PGCult UFMA, com Bolsa CAPES, diretora do curso de Pedagogia, da UEMA, desde março de 2019, leciona nos programas de pós-graduação estrito sensu como professora permanente, PGCult, no programa de pós-graduação em Educação da UEMA, onde atua também como vice-coordenadora. Muito obrigado, professora. Um prazer e uma alegria tê-la aqui. Passo a palavra para a senhora e acompanharemos aqui com atenção e peço aos participantes aí que coloquem as questões, comentários no chat para depois a gente dialogar com a nossa convidada. Obrigado, professora. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença virtual, né? Eu submeti esse tema esse ano para o Simpósio Internacional e Nacional de Tecnologias Digitais na Educação, porque ele está na pauta do dia e é algo que eu trabalho diretamente e algo que me preocupa muito, né? Que é saber qual é o posicionamento dos multiletramentos na formação de professores. Eu trabalho na formação continuada de professores desde 2009, né, formando professores, trabalhava numa instituição particular aqui de São Luís e continuo o trabalho de desenvolvimento, né, profissional aqui na UEMA. Então, me preocupava qual é o perfil de formação, de formadores, né, assim como os desenhos de formação e implementação, para que eu possa formar pessoas, né, para esses multiletramentos, para esses contextos digitais, o que a gente deve saber para formar, né? E, ao mesmo tempo, criar um espaço, um canal de discussão
sobre desenhos de informação, né? É preciso que a gente entenda de desenho didático para o ensino online, e aí nós estivemos, desde o período da quarentena, voltados para o estudo de desenho didático para formação, até optar por um desenho didático. Bom, para a gente começar essa conversa, a gente inicia falando do que é o novo normal, né? Nós estamos no ano de 2020, com isolamento social, nós estamos, né, no Simpósio Nacional pela primeira vez com um evento online, mediados por essa ferramenta de streaming, que é o Zoom, e provando que estamos isolados socialmente, mas não isolados tecnologicamente. A tecnologia está aqui mediando essas possibilidades. E é claro que esse contexto a gente tem vindo discutido muito nos grupos de trabalho, nos grupos de pesquisa, nos grupos de discussão, o papel das tecnologias, né, que acabaram sendo acentuadas, né? Seja pela perspectiva que eu falei agora, da conexão entre as pessoas, seja pela possibilidade de efetivação de serviços, ou seja, alguns serviços não pararam, mas tiveram que adaptar para o online, e adaptar para o online exigiu a adaptação dessas pessoas. Bom, para a gente pensar nesse contexto, a gente precisa também se colocar na perspectiva de pensar quais desafios, né, caíram para cá, para o nosso ambiente, para o nosso lugar de fala, que é a educação. E aí, algo que vinha nos preocupando desde março, que é e a manutenção dos serviços educacionais? Como é que vai acontecer? Né? Nós vamos parar, nós vamos cancelar calendário, nós vamos manter calendário, nós vamos retomar calendário, e de que forma? E aí, isso ficou muito latente, né, nos diferentes ciclos, né, nos diferentes níveis de ensino, como os espaços educativos precisavam estar conectados. Todos conseguiam estar, né? E como eles conseguiam incorporar as tecnologias na sala de aula. E agora aqui não mais na sala de aula, mas na prática pedagógica ou na organização das atividades pedagógicas, né? Então, era preciso entender que desafios caíram para a maioria de nós. E esses desafios, eles exigiam que a gente focalizasse algo como para já entender de multiletramento, né? E domínio do uso das TICs de alunos e professores, porque não bastava o professor estar formado para esse momento, né? Mas também a exigência do aluno estar adequadamente adaptado. Há uma pesquisadora brasileira que estudou em Portugal, e ela fala por que os professores não usam tecnologia, e ela discute algo como literacia digital, né? Que há digamos assim, uma campanha, né? Uma narrativa, um discurso que inclui, por exemplo, todos os nativos digitais como aqueles habilitados, né, digitalmente para acessar as tecnologias. E ela fala que, na verdade, o que a gente tem que entender é de pessoa, né? Há pessoas com uma baixa literacia digital e há pessoas com uma média literacia digital e pessoas com grande literacia digital. Então, o que a gente vai perceber é que esse domínio não é igual nem para professores nem para os alunos. Quem já está implementando, né, atividades de ensino remoto nesse momento percebe isso, que as dificuldades não estão só nos docentes, mas também nos alunos. Claro que tem a questão da internet também, mas a usabilidade, né, o conhecimento da tecnologia, como ela funciona, também essa dificuldade já caiu para os alunos. Mas para que a gente entenda a questão dos multiletramentos e por que eles são importantes, a gente precisa entender do século XXI, né? Ou seja, esse século, esse novo contexto, que ele está exigindo, né? Ele surge, na verdade ele não surge, né? Panoramas sociais, panoramas econômicos começam a convergir em uma série de mudanças, né? Mudanças nas relações, mudanças nas produções, mudanças nas dinâmicas de trabalhos, e isso, né, vai criando outras ambiências também, exigindo formação de pessoas adequadas para trabalhar nesse outro âmbito. E aí isso vai colocando algumas questões, né? Por exemplo, no caso, especialmente para nós, eu fazia muito essa discussão
ao longo dos 2 primeiros meses do isolamento social, que eu via a movimentação de algumas universidades, né, e algumas escolas, alguns espaços em promover formação, em outras em convidar pessoas, e eu ficava pensando, bom, qual o posicionamento institucional? Então, quando a instituição ela não se assumiu como espaço conectado, né, quando ela efetivamente ainda não se assume como formadora de novos saberes, das novas competências, habilidades dos seus setores, como é que fica? Quem é que assume o desafio de formar, aprender e explorar? Então, era importante, né, nesse momento, entender como é que a instituição ficava. E aí foi muito legal aqui, falando especialmente da UEMA, né? Eu estou na UEMA há 6 anos e, portanto, nesses 6 anos eu observo um contexto se abrindo gradativamente, progressivamente, né? Em termos institucionais para o uso das tecnologias na sala de aula, e há um impulso, um apoio da gestão superior nesse aspecto. E ano passado nós constituímos uma equipe que começou a institucionalmente trabalhar a formação continuada de professores para o uso das tecnologias. Então nós assumimos, né, essa responsabilidade. Mas uma vez assumido o desafio de formar professores para uma cultura conectada, multiletrada, amparada pelo uso qualificado das tecnologias, qual o desenho de formação a seguir, né? Eu, por exemplo, tenho estudado há anos, né, eu venho estudando o TPEC da Clara Coutinho, mas não existe só esse desenho didático, né? Existem outros modelos de formação que integram tecnologia. Mas qual desenho de formação a seguir? Quem deve ser esse formador? E que saberes ele deve ter? E qual o perfil do professor estudante, né? Porque quando você volta para esse espaço de formação continuada, você volta a assumir esse papel de participante, volta a ser um estudante. Então, quando a gente fala de multiletramentos, né, é algo que está na palma da nossa mão, né? Então, algo como isso aqui, né, como o nosso tablet, como os tablets, como o celular, esses artefatos tecnológicos, eles vão, né, nos habilitando com outras linguagens, com outras tecnologias. E aí, a própria configuração dos textos, né, da contemporaneidade, eles mudaram. E se eles mudaram, a forma como eu lido com o texto, a forma como eu lido com a escrita, a forma como eu lido com a representação das informações, elas mudam. E esse domínio da linguagem, das tecnologias, ela vai demandar o desenvolvimento de novas competências. Há uma teórica que eu leio, que é a Rorô, né? E ela fala sobre a necessidade, né, da gente desenvolver capacidades de leituras e de produção de textos para auxiliar na interação com essas novas práticas de letramentos, né, na hipermídia, de lidar com a hipertextualidade das diversas linguagens que compõem o texto, gerando criações conjugadas. E acho que a Rorô, como a Cascarelli, são 2 autoras do multiletramento das tecnologias digitais que tem denotado na fala dela, nas pesquisas dela, a importância da gente ir além, né? Explorar mais a questão da hipermídia, explorar mais a questão da hipertextualidade, explorar a questão dessas diversas linguagens. Por quê? Porque essas linguagens elas estão disponíveis no nosso universo cotidiano, comunicacional. E o que acontece? Se uma boa parte da população acaba não tendo essa competência, né, ela não consegue decifrar o que o texto fala e o texto nessas diferentes representações. E elas criam lacunas de interpretação. Só para você ver, por exemplo, quando a gente está assistindo um jornal, os gráficos que são representados, os gráficos inclusive interativos, né, as tabelas de informações. Como é que a gente lida com essa nova informação? Informação em gráfico, informação em tabela, informação em mapa, né? Então, será que o ser humano está conseguindo ler gráfico, ler imagens, né? Ler tabelas? Então, é importante a gente trabalhar com essas outras linguagens. E esses letramentos digitais, eles são hiper importantes, especialmente quando a gente está falando de cultura letrada, né, mediada por esses vários dispositivos,
que proporcionam formas de comunicação, como as redes sociais, e que vão implicar em processos de criação e recepção de textos multimodais, hipertextuais e interativos, né? Isso é tão representativo de inúmeras possibilidades. Eu lembro que minha primeira disciplina em Portugal foi no Facebook. Muitas pessoas olhavam, meus colegas fazendo doutorado, olhavam para mim e diziam assim, quando é que vai começar o teu doutorado, né? Teu doutorado a sério, tu não vai para a universidade? Eu não ia para a universidade, eu entrava na plataforma, eu ia para a universidade para os encontros presenciais, mas parte das atividades aconteciam lá. E aí, por quê? Porque a gente tentava perceber como essa interface da rede social, ela possibilitava outras relações comunicacionais mais horizontais, né? Dentro de um ambiente compartilhado, de aprendizagem distribuída, onde eu poderia alimentar, e ficamos muito à vontade nessas possibilidades, né? Para além do que a possibilidade da relação com essas informações, com esses conhecimentos dessas novas naturezas. Então, a Rocco e a Coscarelli, quando elas vão falar de multiletramentos ou dos letramentos digitais, elas vão a uma convergência de uma autora com a outra, de tipos de letramento que é necessário que a gente comece a desenvolver nos alunos, especialmente o letramento da cultura participativa. Eu não sei se vocês já estão vivendo essas experiências. Eu acabei de ter uma reunião agora de colegiado de curso e, assim, parte dos membros, né, às vezes ficavam calados, fechados, e a gente votando, né, ponto de pauta, e a gente perguntava, fulano, você está aí? E aí parece com aquelas aulas que os alunos estão com o microfone fechado e você fica perguntando, Mauro, Patrícia, Silvia, né, vocês estão aí? Então, o que acontece? Os ambientes estão aí para proporcionar participação, mas nem sempre a cultura participativa ela se instala. É preciso que a gente desenvolva essas condições para que os alunos se sintam convidados a participar, mas não só participar no estilo de participação social, do tipo, oi, já estou aqui, né? Mas no sentido de participação qualificada, dele colaborar com o conhecimento, trazer elementos da cultura, trazer elementos da experiência, né? Elementos do seu dia a dia, dados que ele vai fazer na associação com outras leituras e que podem vir colaborar, né, com as atividades de aprendizagem. É necessário um letramento crítico, a gente precisa fazer a leitura social, a leitura crítica do ambiente, do espaço, do tempo que nós vivemos, das relações que nós travamos com o outro. Então, eu não posso olhar a realidade apenas como uma realidade dada, mas como uma realidade construída socialmente, historicamente. Então, é interessante que eu também dê ao aluno as condições para fazer o desenvolvimento desses letramentos críticos, os letramentos múltiplos, os letramentos multiculturais. Então, a gente vem de uma herança acadêmica da sala de aula, onde a voz do professor predomina, né? Onde os recursos digitais são o livro e o quadro, né, magnético. E é interessante, é importante que a gente coloque o aluno na imersão, né, de outros artefatos, que eles interajam com outras linguagens, né? Isso foi tão importante para mim, essa reorganização dos letramentos múltiplos, né, dos multiletramentos que essas duas autoras elas organizavam, a teoria delas. Eu comecei a reorganizar minha disciplina. Eu tenho duas disciplinas de tecnologia, uma de ensino-aprendizagem de linguagem e tecnologias e uma de tecnologias aplicadas ao ensino. Então, eu comecei a organizar, né, os diferentes letramentos que eu posso desenvolver com os meus alunos, e para cada letramento desse utilizar recursos onde essa competência ela poderia ser, né, bem desenvolvida. Desenvolvimento de pessoas numa cultura digital. Então, conforme o Guia dos 4/6, né, de 2012, o que a gente precisa fazer na mesma linha dos multiletramentos, né? Desenvolver criticamente, né, as pessoas, levá-las a se desenvolver criticamente, a estabelecer comunicação, né, a algo que a gente tem que desenvolver, entender as relações, né,
de emissão e de recepção, da comunicação clara, do que é que eu quero comunicar, dos recursos que eu tenho para comunicar, a colaboração e a criatividade. Para mim, todas elas são extremamente importantes, mas a criatividade é algo com que eu tenho tomado muito tempo nas minhas disciplinas, conversado, criado, na verdade, espaços de criatividade para os alunos, permitindo que realmente eles criem com liberdade, criem, né, trazendo muitos elementos da diversidade dos olhares deles, do que eles podem compor. E as composições das aulas são algo assim, muito, muito bacana. Mas esses 4 Cs, eles já foram atualizados para os 6 Cs da educação do futuro, que é o pensar criticamente, o comunicar com clareza, trabalhar colaborativamente, desenvolver a criatividade, utilizar a conectividade e abraçar a cultura. Tanto os 4 Cs quanto os 6 Cs, eles estão alinhados, né, na aprendizagem ao longo da vida, ou seja, esse paradigma, né, que é tecnológico, mas também que é sociológico, porque não é só prover o outro de conhecimento, né, de saberes para usar tecnologia, mas é entender uma outra condição cidadã, né, uma outra forma de estar no mundo, de atuar no mundo, de atuar nos seus ambientes, se desenvolvendo como né, uma perspectiva macro de pessoa. E aí a perspectiva não é uma perspectiva, mas que essas formações elas se completem, continuem progressivamente, continuamente, através dos outros espaços informais, espaços não formais, como por exemplo, quando eu participo de grupos, né, de pesquisa ou grupos de discussão, como nas próprias redes sociais. Então, você alimenta a discussão em torno de textos literários, você alimenta discussões em torno de democracia. Então, ali você continua, né, se retroalimentando de conhecimento enquanto pessoa. Agora, é claro que estar nesses espaços exige um estar, né, especialmente algo que eu acho que é fundamental, que é você pensar criticamente, que é tentar entender que o espaço é um espaço social, é um espaço de partilha, e que, portanto, todo nível de conhecimento, todo tipo de informação circula ali, né? E você precisa fazer o filtro de qual informação, quais as informações elas são factíveis, elas são verdadeiras. Bom, como então você se apropria dessas tecnologias para mediação de atividade de ensino e aprendizagem? É muito fácil a gente estudar todas essas coisas aqui, e quando a gente for trabalhar com os professores, formar professores, seja os nossos alunos, os graduandos, seja os professores que já atuam no ensino superior ou em outros níveis de ensino, tentar entender como é que essa apropriação se dá, né? Como é que eles fazem essa integração das tecnologias nas atividades deles de ensino e aprendizagem. Tentar entender como é que eles conseguem fazer isso é um desafio fundamental para nós, os educadores, os administradores de instituições de ensino, né? Porque a gente precisa tentar entender as formas de ensinar, as formas de aprender em tempo de isolamento social, né? Especialmente quando a solução veio através do ensino remoto. Quando essa alternativa ela se estabeleceu como geral, né, foi preciso formar em massa, foi preciso dar uma formação que atendesse todo mundo. Então, como é que a gente ofertaria algo que ajudasse esse professor a entender como é que ele iria planificar as suas atividades, tendo inúmeras possibilidades? E aí, é preciso que a gente entenda, né, que formação de professores ele é um fator-chave no processo de adoção de integração das tecnologias na sala de aulas, de todos os espaços educativos. Eu lembro que quando comecei a estudar, né, o referencial teórico das tecnologias, lá no meu mestrado, estudando formação de professores, para o uso das tecnologias, eu lia vários teóricos que diziam, por exemplo, como Altman, né, como o Sofner, como vários teóricos da tecnologia que falavam o seguinte: que você não obriga ninguém a usar, e você não convence ninguém a usar,
não convenci ninguém que tecnologia ela potencia o processo de aprendizagem. O que faz com que as pessoas compreendam o potencial da tecnologia é a formação. Né? Ela precisa ter formação para entender possibilidade, potencial. Se eu não me debruço para conhecer, para estudar o uso, para experimentar, eu nunca vou saber como é que ela vai potenciar, vai possibilitar, vai mediar, né, as experiências que eu estou trabalhando. Então, a formação de pessoas é um espaço de preparação para uma ambientação didática progressiva no uso de tecnologias digitais para a educação. Aqui na UEMA, na licenciatura, nós temos uma resolução interna que define o currículo das licenciaturas, e as tecnologias elas são uma disciplina obrigatória que os cursos precisam ter como componente, né, pedagógico nos currículos. Vocês podem dizer assim, uma disciplina ela é suficiente para dar essa preparação, né, para uma ambientação didática progressiva? Não. Foi preciso que criasse essa situação, digamos assim, global, coletiva, de necessidade dos professores aprenderem a usar, para a gente começar, né? Porque assim, o que acontece? Esse ambiente didático progressivo, né, para a aprendizagem do uso das tecnologias, nós iniciamos ano passado, mas não atingimos ainda nem 10% da comunidade docente, né, da comunidade dos professores. Então, agora não, agora a gente teve que, né, incluir todo mundo, né, tentar alcançar todo mundo para fazer, né, esse preparo, formar para o preparo para essa ambientação didática progressiva. E quando eu falei ambientação didática, ou seja, o professor ele tinha que viver esse cenário, aliás, assumir o exercício de pensar didaticamente a sua disciplina nas formas em que ela poderia integrar uma tecnologia, né? A tecnologia que estaria mediando a sua experiência. E aí, quando a gente fala de integração de tecnologias, né, ou seja, não é só eu colocar tecnologia. Eu tenho uma aluna que recentemente defendeu o mestrado e ela, por exemplo, fez levantamento com os professores e os professores pesquisados diziam que usavam tecnologia. Quando ela identifica a tecnologia na sala de aula, é o data show, né? É o computador, é uma televisão, é um som, é uma tecnologia, né? Só que não é um dispositivo pedagógico. E aí, como é que você integra a tecnologia como dispositivo pedagógico? Especialmente, você tem que conhecer a tecnologia e você também que vão tentar se harmonizar com a necessidade do contexto social, cultural, econômico, político da nossa época. A gente está vivendo a época em que essas mediações elas precisam ser feitas, até para a gente sair, né, da mesmice, né, e o ensino remoto não ser uma réplica do ensino presencial, mas a gente precisa entender o que essa contínua evolução das tecnologias digitais elas refletem nas novas bases de comunicação. Por exemplo, eu lembro que nós fizemos uma discussão sobre o fórum, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma plataforma institucional que tem fórum. Só que o fórum, você tem que ter uma dinâmica para construir o fórum. Porque você tem que, para já, você tem que ter um cuidado com a linguagem, porque se você vem, né, com uma linguagem muito alta da academia, o aluno se assusta e se recolhe. Ele diz, eu nunca vou saber responder a essa altura. Então, há uma inibição, há uma timidez em termos em forma de interagir, né, nesse ambiente que é comunicacional. E em situações de ensino online, algo que o que é prioritário. Como é que eu vou saber como o outro está evoluindo? Porque, mesmo que a gente possa mediar o tempo das aulas, né, com essas ferramentas de streaming, há inúmeros processos cognitivos que não acontecem agora, né, dessa comunicação em tempo real. Vão acontecer em outros momentos. E esses processamentos cognitivos, eles estão corretos? Então, é interessante que a gente tenha os espaços, né, para essas relações comunicacionais, para que a gente veja o outro,
para que o outro surja, para que o outro mostre, para que o outro se exiba, para que ele compartilhe dos seus saberes. E a gente vai conseguindo, né, perceber a modificabilidade cognitiva, os processamentos que ele vem fazendo, as associações, os artefatos que ele compartilha em grupo. E às vezes o fórum ele é inibidor pelo layout dele, né? Não permite talvez aquelas relações comunicacionais que a gente vai ver, por exemplo, no WhatsApp, né? Ou no Message, né? No Telegram e por aí vai. Então, bom, mas aí a gente tem que pensar em perfil de formadores, né? Então, eu comecei a estudar um pouquinho de quem deve ser esse perfil de formador. Naturalmente, eu tenho formação, minhas colegas têm formação na área, mas quando a gente pensa em quem está formando para esse momento, ele deve compor um perfil, né? Então, esse professor ele não pode deixar de compreender o modo como as pessoas se apropriam de tecnologias digitais, sobretudo nos ambientes educativos, né? Então, como é que a tecnologia ela é utilizada como dispositivo pedagógico? Né? Como é que ela é integrada para que a disciplina alcance outra vontade? Né? A gente tem que compreender ideias e ferramentas para educar com e através das mídias. Às vezes, o que acontece? Como eu tenho estudado, né? As pessoas colocam tecnologia na aula e dizem assim, pronto, inovei. E sempre a tecnologia que você colocou na aula permite inovação, né? Conhecer os meios a serem utilizados, sugeridos para o desenvolvimento dos desenhos didáticos dos professores, especialmente tecnologias digitais nos celulares, que além de amplamente utilizadas por todas as camadas sociais, são aquelas pelas quais os alunos fazem o acesso dos materiais e de ambientes para a gestão da sua aprendizagem. E vejam só, né? Nós, eu falo coletivamente, né? Estávamos acostumados a trabalhar com texto digital, com livros, né? Como é que você adapta esses materiais físicos ou os materiais extensos para o aluno que só tem acesso ao celular? Então, eu preciso fazer adaptações para uma condição que é do meu aluno. Uma condição socioeconômica, uma condição tecnológica, né? Inclusive as condições tecnológicas de acesso à internet, né? Então, tudo isso precisa ser compreendido quando você trabalha com tecnologia, você trabalha com ensino online. E aí, essencialmente, conhecer meios de comunicação, produção e disseminação de saberes. Então, quais tecnologias elas permitem comunicação? Quais as ferramentas digitais, os aplicativos que permitem produção, né? Então, o aluno pondo a mão na massa. Outro dia eu fiquei sabendo, por exemplo, que um professor estava planificando a atividade dele. Por exemplo, ele se deu muito bem com ferramentas de mapas digitais. Ele se deu tão bem que ele pediu para os alunos fazerem 9 mapas digitais. Cada aula, né, tinha que se estudar um tema específico da aula dele, não vou falar para não dar a entender quem é o professor, nem o curso. E aí, mas era tipo assim, era praticamente um estudo de caso e ele tinha que fazer um mapa. Eu adoro mapa, os meus alunos que trabalham comigo sabem que eu trabalho com mapa de infinitas formas, né? Eu consigo ensinar com mapas, consigo sintetizar ideias de uma discussão com mapa, consigo entregar um mapa para o aluno produzir e mostrar as associações de ideias, mas eu acho que a gente deve diversificar a tecnologia e saber dosear também a informação nesse momento, quando os alunos têm algumas condições mais reduzidas, né? E quais são as tecnologias que me permitem disseminação de saberes, né? Então, vejam só, a sala de aula é um espaço, né, que ele é fechado, que é limitado. Imagina, por exemplo, você propiciar ao aluno tecnologias que permitem que ele divulgue o que ele está estudando, as construções das ideias, né, que ele está montando, os projetos que estão desenvolvendo. Então, isso cria um outro empreendedorismo, né, nesse aluno, né? Além da responsabilidade com a escrita, além da responsabilidade com o que ele está produzindo, né, a autoria e coisa e tal. Então, considerando ainda esse perfil dos avaliadores, dos formadores, eles devem ser experientes naquilo que eles devem se especializar em formar. Então, não basta que você queira
formar apenas porque você tem predileção pela área. Você tem que ser experiente, você tem que ser teste. Então, você tem que ter competência de autoria, você estuda sobre, você explora a tecnologia e você compreende o que ela comporta, as novas maneiras de criar, de distribuir, e algo como, por exemplo, negociar significados, né? Ter competência de leitor, ter competência de autor e coautor. Ele deve ser construtor, ele deve propor, né, ser colaborador de criações conjugadas, comuns na era das linguagens líquidas, e ele deve entender a importância da interação e de mediação de experiência de aprendizagem no ensino online. Interação, ela é importantíssima porque se não houver uma troca, né? Se não houver uma via de mão, né? Um retorno daquilo, você nunca sabe o que está acontecendo na cabeça do aluno. Então, se ele não abre o microfone e fala, se ele não usa o chat para trocar ideias, se em nenhum momento digamos assim, a visibilidade da aprendizagem desse aluno, fica complicado você avaliar o que ele aprendeu, né? Tem muita gente já decretando que os alunos não estão aprendendo nada agora no ensino online. E aí eu quero dizer para essas pessoas que existe uma temática de estudo sobre aprendizagem online, que é a aprendizagem vicária. O que é a aprendizagem vicária? Existe um aluno que está aqui por trás da tela, né? Existe um aluno que lê, existe um aluno que estuda, que faz as tarefas, mas ele não escreve. E ele não interage. Você pode dizer que ele não está aprendendo? Então, quem quiser estudar isso, esses elementos da aprendizagem vicária, vai entender que nem sempre a não manifestação do aluno não representa a aprendizagem. Agora, também, a manifestação, ela representa que tipo de aprendizagem, que níveis de qualificação cognitiva que esse aluno vai representar ali. Então, quando a gente pensa num desenho didático, né, para o ensino online, aí a gente precisa fazer alguns exercícios reflexivos. Primeiro, a gente precisa saber, né, fazer um exercício sobre qual uso didático pedagógico nós vamos dar para as tecnologias no ensino e aprendizagem das disciplinas ou dos cursos, né? Então, qual o uso pedagógico, né? O que eu tenho à mão, né? E como eu vou usar didaticamente? Como é que eu vou usar isso pedagogicamente? E aí é preciso responder a várias perguntas. Qual é o caminho que a gente vai seguir? Qual é a diretiva, né? Eu lembro que no início da pandemia, lá no meu grupo de pesquisa, mesmo no grupo do João, que eu também faço parte, eu ainda me sinto uma estudante, então eu gosto de ouvir as discussões, compartilhar, colaborar também nas discussões. E aí eu via muitas pessoas sabendo como caminhar, sabendo o que fazer, sabendo o que usar, mas muitas pessoas sem ter a menor noção de qual caminho seguir, né? Então, a gente precisa de um desenho de formação que proporcione, né? Pelo menos que o desenho de formação, ele vai proporcionar o conhecimento, né, necessário para o professor fazer a integração de mídias no planejamento dele e no processo de ensino-aprendizagem. Então, como é que esse planejamento do professor vai entender didaticamente o momento exato de fazer essa integração das tecnologias? É preciso pensar isso. E aí é preciso pensar em experiências de formação continuada, que elas portem alguma inovação. Uma das coisas que nós fizemos, por exemplo, na formação, que eu vou já mostrar como foi o nosso desenho aqui, foi a gente atribuir a criação já em algum elemento inovador. Então, é muito legal. Hoje, o que eu tenho recebido de algumas pessoas que compartilham o que têm feito, é algo espetacular, né? Então, é preciso pensar em experiência de formação continuada, portadora de alguma inovação, discutindo os fatores que influenciam suas realizações e seus possíveis efeitos na melhoria do trabalho educacional. Não basta dizer, olha, vai dar certo, né? Olha, coloque isso, por exemplo, coloque Kahoot na tua experiência. Mas ela vai ser integrada. Por exemplo, eu era chamada para conversar com professores, olha, eu criei um Kahoot para trabalhar com essa disciplina. E aí, quando eu via, por exemplo, algumas questões que o professor criou no Kahoot, eu fiquei pensando assim, pô, legal, para começar, né?
O Kahoot não pode ser a única ferramenta, o único serviço digital, né? O único aplicativo que eu vou usar para trabalhar esse componente temático da minha disciplina. É preciso que eu conjugue ele com outros ambientes formativos e com outros ambientes digitais. E aí, uma das coisas que eu ganhei mais um reforço teórico, foi conhecer o TPEC, né? Eu cito aqui a Clara Coutinho, mas o TPEC, ele é um modelo, né, de formação elaborado pelo Michel Kohler, né? E a Clara Coutinho estuda, mas quem estuda tecnologia na perspectiva de integradas para o ensino, para a educação, precisa compreender, por exemplo, alguns modelos teóricos que dão força. O TPEC, por exemplo, é um modelo de formação como é que eu chamo assim, que nos ajuda a entender a importância, né, da integração das tecnologias no processo de aprendizagem. Por exemplo, quando você está iniciando a tua experiência como professor, nós saímos da universidade com o saber, né? Com o conhecimento do conteúdo. Mas quando eu estou em sala de aula, o conhecimento do conteúdo sozinho não se garante, né? A gente precisa saber como trabalhar esse conhecimento pedagogicamente. E hoje nós temos, algo que o professor Antônio Nova vem falando, né? Como as tecnologias elas podem ajudar, né, a potenciar, dinamizar aquilo que eu pensei pedagogicamente. Então, é nesse momento em que o conhecimento do conteúdo trabalhado pedagogicamente se integra ao conhecimento tecnológico. Mas eu preciso ter os três, né? Eu preciso ter uma boa base em que eu saiba o que eu vou trabalhar dentro do currículo, né, da minha disciplina, dentro do currículo da área que eu estou trabalhando, trazer as coisas mais interessantes, mas também fazer o aluno ir atrás das coisas mais interessantes, mais atuais, ou seja, retroalimentando aquele cenário de aprendizagem. Mas eu preciso tentar entender como e de que formas eu poderia trabalhar esse conteúdo. Então, eu preciso ter conhecimento pedagógico, eu preciso entender de metodologia. O professor João está trabalhando agora uma oficina, né, um mini curso sobre metodologias ativas, e aí eu estou ficando com fome. Professora Sânia, desculpa interrompê-la, peço que os participantes verifiquem os microfones, eu não tenho aqui como controlar, cancelar aqui o microfone. Mas vai ficar com fome. Gentilmente. E aí, então, o que acontece? Eu preciso entender de metodologias, né? As diferentes metodologias, porque são diferentes caminhos para ensinar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como é que eu posso dizer? Em projetos de extensão, em formação de professores, nós tínhamos uma orientação de um modelo de planejamento que, digamos assim, estimulava o professor, né, a pensar, pedagogicamente seu conteúdo. E na época, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, a ideia era, por exemplo, pensar ao nível de recursos já criados, como uma música, as novelas, né, os filmes, letras de poemas. Então, pedagogicamente, esses recursos didáticos eles já estão criados, eu só preciso associar ao conteúdo da minha disciplina. Então, é uma convergência entre conteúdo e metodologia. E aí, eu preciso fazer o quê? A complementação tecnológica, que é o vórtice aí desse ciclo do TPEC. E aí, então, quando eu penso em desenho de formação de professores, né, em implementação para ensino online, ele precisa distinguir ferramentas tecnológicas e o movimento didático, né, que leva em consideração outras formas de comunicação e acesso à informação a qualquer sujeito em diferentes espaços e tempos, para além do livro, do professor, do quadro negro e do magnético. Essa foi outro desafio que nós enfrentamos, né, nesse momento,
porque muitos professores dizem assim, mas como é que eu vou ensinar? O ensino online, ele permite tantos ambientes digitais, né? Tantas outras relações que tira a ênfase do eu, professor, o quadro, né? O livro, possibilitando a mediação de outros pontos de informação. Então, é preciso considerar, né, a quebra, né, algumas quebras de paradigmas, né, algumas desconstruções de hierarquias de saber, né, nesses processos de ensino. Então, necessidade de orientações teórico-metodológicas capazes de instrumentalizar o trabalho docente, de modo que o potencial das ferramentas digitais possa ser explorado e oportuniza a apropriação do conhecimento científico. Então, os desenhos de formação, eles precisam estar centrados em novas relações, professor-aluno, e eu digo para vocês que o ensino online, o ensino remoto emergencial, ele, digamos assim, ele não refletiu a adaptação de todo mundo, né? Algumas relações, elas permanecem como elas se davam na sala de aula presencial, então, mas é preciso que a gente tente, né? Porque depois você fica cobrando, mas ali parece uma sessão espírita, eu fico cobrando o aluno, mas eu não crio uma estratégia de participação. Se eu não vou criar estratégia de participação, como é que eu vou incluir esse aluno numa relação de diálogo, né? Numa relação de construção de conhecimento compartilhada, né? Numa relação de aprendizagem ativa, co-criativa, crítica e colaborativa. E aí eu queria falar da experiência que eu coordeno, né? Eu coordeno um programa de inovação didático-tecnológico, que é o EMA Graduação 4.0. Esse é um programa da PROG, da Pró-Reitoria de Graduação aqui da UEMA, e nós começamos a implementar esse programa em outubro de 2019. O professor João Batista foi o nosso palestrante inicial, dos professores falando das práticas mais inovadoras. Então, nada mais, né, que não reflita aqui quem é João como professor, nessa perspectiva, nesse espectro dele de inovador. E aí, o nosso programa, ele tinha como intenção, né, oferecer um conjunto de atividades de atualização didático-tecnológica, que articulasse metodologias ativas com práticas inovadoras na graduação, além de utilização de tecnologias de informação e comunicação a serem disponibilizadas a serviços dos docentes da instituição. Então, nós queríamos, essa era a nossa ambição no ano passado, né, no último trimestre do ano. E aí, o que aconteceu? Da mesma forma que muitos se sentiram, talvez, impactados para esse momento do remoto, né, nós não partimos imediatamente por uma atividade, né? Eu, por exemplo, eu alimentava os grupos com dicas, olha, vejam possibilidades do uso dessa ferramenta, então fazia coisas muito esporádicas. E quem participava do programa na época eram 242 professores. 242 perto de 1.250 ainda não era, eu não atingia quem precisava, né? E só aqueles que nos procuravam. Então, nós pensamos, a Pró-Reitoria convidou todas as instâncias formativas da UEMA que trabalhavam com tecnologia. O EMANET, né, na figura da professora Ita Serra e a equipe dela, o CETIC, na figura do professor Rinaldo e a sua equipe fantástica, que gere o SIG-UEMA, e nós, do Graduação 4.0, a equipe da PROG, né, que é a professora Fátima Rios e a professora Nádia Fonseca. A professora Sandra Passinho se integrou depois, a professora Isis Montelli também nos ajudou a fazer os desenhos, né, das formações, e nós criamos 2 ambientes formativos, que foi o desenho didático para ensino online, que foi oferecido pelo EMANET, e eles ofereceram fizeram 6 ofertas desse curso nos últimos 3 meses, nos 3 meses antes da retomada do semestre. E nós criamos um segundo curso que chamava Planejamento Integrado às Ferramentas do SIG-UEMA, considerando que o SIG-UEMA é a plataforma institucional, acadêmica e administrativa da UEMA, e ela seria mediadora de muitas atividades pedagógicas. Então,
nós começamos a pensar planejamento que integrasse tecnologia e planejamento que integrasse as ferramentas, né, do SIGUEMA. E nós ficamos em 5 ofertas. Em 5 ofertas, vamos iniciar agora a 6ª, né? Tudo isso em 3 meses. Então, a gente começou em junho, julho e fomos até agosto. Em setembro nós voltamos, né? Retomamos o semestre. Como é que aconteceu? Nossa formação, ela tinha alguns desenhos didáticos, né? Que se apoiavam, por exemplo, em apresentar orientações sobre planejamento didático, inserido num ciclo chamado K3D. K3D é um modelo de formação que a professora Fátima Rios atribuiu à formação dos professores, muito na lógica do que eu estudo do TPEC. Depois nós tínhamos como intenção apresentar o potencial das ferramentas de comunicação síncrona e assíncronas, né, que existisse ou não na plataforma, como fórum, ferramenta de notícias, e as ferramentas síncronas, né, que são ferramentas síncronas, e as ferramentas síncronas, webconferência e chat online. Então, a gente explorou o que tinha diretamente na plataforma, mas também ensinamos a utilizar outras ferramentas externas não ligadas à plataforma. E, por fim, propor possibilidades através de ferramentas avaliativas institucionais, presentes em atividades, enquetes, tarefas, questionário, podendo o fórum e chat online também ser usados para esse fim. Além também de ferramentas externas. Nós usamos 2 ambientes para essas formações. Foi o SIGUEMA, a plataforma institucional, nós criamos uma comunidade virtual e fizemos formação online num plugin do SIGUEMA chamado Jitsmeet, né? Então, essa foi uma formação depois com uma experiência mediada na comunidade. Quando nós terminamos essa experiência, a gente fez a avaliação dela. Vimos que o impacto foi pouco, porque os professores, o layout era meio duro, né? Não era um layout atrativo, então a gente mudou para o Moodle, nós fomos para o Ava Project, e aí nós criamos um espaço mediado, mas sem informação, mas um espaço muito mais agradável. Aqui está o espaço do SIGUEMA, para vocês verem a comunidade, que era a comunidade de formação e graduação EMA, e aqui todos os conteúdos que teriam, né? Tópicos, os conteúdos, as referências, participantes, o fórum, o chat, as notícias, possibilidade de inserir arquivos, criar enquetes, e aí as configurações. Claro que esse é meu espaço de organizadora da comunidade, né? São as ferramentas de organizadora. E a comunidade continua ativa, mas ela tem um apelo a nível de layout pouco atrativo. Depois nós fomos para o Ava Project no Moodle, né? Tá aqui a foto minha e da professora Fátima, que somos as principais organizadoras, e estão aqui as 5 ofertas, né, do curso Planejamento Integrado a SIGUEMA, e está aqui um pouquinho de como ele está organizado. Então, o professor ele entra, né? E ele vê a primeira aba, que é a introdução às ações educativas apoiadas em TIC e desenho pedagógico. Aqui nós só falamos sobre desenho didático, só falamos sobre planejamento didático. No segundo, a gente começa a falar de planejamento e organização e a gente faz um exercício com o professor para ele conhecer as ferramentas de organização da disciplina dele, né? E aí tem tarefas, tem fóruns, tem atividades que são bem legais. Na terceira aba, a gente mostra as ferramentas de comunicação e informação que esse professor vai trabalhar. Ele tem a vontade para ele trabalhar e tem também tarefinhas para ele criar algumas atividades comunicativas. Tem a aba de avaliação, então todas as ferramentas que existem no SIGUEMA. E depois tem aqui um checklist para a gente conferir, né, se deu tudo certo e a certificação. O legal do Moodle, né, é que ele consegue contabilizar o teu progresso. Então, terminado as atividades e você, né, passou ali no checklist, o certificado está liberado. Então, a gente gostou muito desse layout. Bom, o que nós pensamos também para essa formação?
nós pensamos uma coisa no ambiente que ele não fosse focado em nós, né? Não fosse focado apenas no livro. Então, nós pensamos, nós produzimos, nós queríamos desenvolver diferentes linguagens e tecnologias. Então, nós produzimos vídeos no YouTube, no Palpum, né, no Adobe Spark. Nós criamos, por exemplo, eu praticamente, né, eu produzi muitos podcasts. Cada podcast de até 2 minutos, eu criei síntese de como usar cada ferramenta, né? Nós criamos textos em PDF que a gente publicou na ferramenta Calamel. Nós criamos PowerPoint, infográficos na ferramenta Canvas. Então, tentamos tornar os objetos didáticos institucionais atrativos, interativos, né? Uma linguagem bem bacana. Qual foi a nossa meta? A nossa meta foi preparar 1.250 professores. Nós tivemos, né, inscritos 1.586. Sânia, mas se eram 1.250, como é que vocês tiveram 1.586? Bom, a gente teve reincidente. Professores que não terminavam uma oferta e pediam para se inscrever novamente. Então, nós tivemos 1.586 professores inscritos. E dos 1.250 professores, nós temos mais de 800 concluintes, né? Então, tem aí uma margem bastante grande de professores que não concluíram, mas também a gente tem uma margem positiva de professores que concluíram a formação, se preparando para o retorno através de ensino remoto emergencial. Como é que nós estamos agora? Então, nosso momento de formação ele não terminou, não é porque a gente jogou o professor, né, às feras, ou seja, faça você se vire. Nós não queríamos abandonar o professor, nós criamos uma comissão de apoio pedagógico chamada Conversa 4.0, né? E esse Conversa 4.0 é um espaço de atendimento diário, em 3 turnos, e nós acompanhamos os professores, nós tiramos dúvidas, né? Tentamos resolver algumas dificuldades que eles estão enfrentando agora no ensino remoto. Isso acontece de segunda a quinta, e na sexta nós criamos um espaço chamado Sexta Digital, que é um espaço para atividades formativas sexta-feiras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não dá para falar de tudo que a gente fez, né, nesses 3 meses de formação, mas um pouco do que é o desenho do que a UEMA tem feito na formação de professores para o ensino remoto. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Sânia, informações aí muito importantes. Há alguns comentários aqui, perguntas. Eu vou ler os comentários e aí a senhora comenta aí alguma coisa, e há algumas questões também, tá? Okay. Primeiramente, a Fádia fala o seguinte: boa noite, tenho visto muita resistência na apropriação do uso das tecnologias digitais, não só de professores, mas das famílias, do estudante que está habituado a utilizar as tecnologias apenas para o entretenimento. A Elizabeth, essa amiga Elizabeth, fala: essa centralidade no eu professor parece refletir-se na necessidade de alguns docentes de que as aulas online sejam sobretudo em formato síncrono. A gente tem observado aí que algumas escolas priorizam, né, fazem essa transposição e certamente isso acaba gerando aí alguns problemas. E tem aqui uma questão: qual a duração da graduação 4.0? Uma questão colocada aqui. Vou fazer bloco? São essas 3 aí. Isso. Eu vou começar pela última, que é da Celine, né? Muito obrigada pela pergunta. Qual a duração do Graduação 4.0? O Graduação 4.0 ele é um programa permanente de formação dos professores. Eu estou atualmente na coordenação do programa, mas ele com certeza deve passar por outras cabeças, né? Por outras mãos, até porque a ideia, né, é trazer professores que contribuam para a inovação na graduação, e necessariamente, né, eu não sou a única especialista, mas a ideia de instituir o Graduação 4.0 é como um programa permanente de formação continuada dos professores. Como as inovações tecnológicas, elas rapidamente, né,
elas evoluem, as tecnologias elas estão evoluindo rapidamente, progressivamente, novas tecnologias surgem e elas proporcionam novas relações. É importante que tenha uma equipe que estude isso, né? E que oferte formações e que ajude o professor a fazer essas adequações ou adaptações pedagógicas, né? O Roosevelt está falando aqui que hoje se fala muito nas aulas remotas, né? É necessário rever a operacionalidade e eficiência desse aplicativo. Roosevelt, eu acho que vai ser uma questão muito de perspectiva. Eu uso o Google Meet, uso o Zoom, uso o Teams, uso o G Suite, uso o Team Link e uso o Messenger, né? Eu só não usei até agora o Skype. Então, tenho usado todas essas ferramentas. E assim, eu tenho duas, digamos assim, eu uso a TVN e uso a Oi lá em casa. Então, quando uma falha, eu tenho a outra, são provedores de internet, né? Então, quando um falha, eu tenho o outro. Então, eu tive que fazer isso. Eu não conseguia, a Oi não tem fibra na região que eu moro, então eu tive que usar a fibra da TVN. Mas a TVN não tem telefone. Eu tenho uma idosa em casa que precisa ter telefone em casa. Então, eu uso os dois. Eu uso dois provedores. Então, eu não tenho problema de internet e eu não sinto esses problemas nessas ferramentas. Mas o que acontece? Quando tem uma inconsistência, no acesso do aluno, né, fica uma coisa bem ruim. Naturalmente, a gente vai ter ferramentas melhores. O Zoom, ele tem uma qualidade melhor. O Teams, ele tem uma qualidade melhor que o Meet. O Meet tem uma qualidade melhor que o G Suite, né? Mas são ferramentas que você precisa ter uma boa internet. E aí, uma má internet, ela sabota a tua participação, tá? Eu ainda não desisti do Jitsi Meet, né? Eu estou dando uma chance para ele. Agora, naturalmente, a gente tem conversado muito com a equipe da gestão de redes que tem falhas, né? Tem falhas, eles reconhecem isso. Ele é um plugin, ele foi adicionado ao SIGA-A, ao SIGA-UEMA, portanto, ele não é a única ferramenta de streaming que a gente pode utilizar. Essa centralidade no eu, professor, parece refletir-se na necessidade de alguns docentes de que as aulas online sejam, sobretudo, em formato síncrono. Muito bom, Beth, a tua pergunta. Por quê? O que acontece? Os professores eles foram praticamente obrigados a aceitar o ensino online, né? O ensino remoto. E como eu falei, nós temos professores que ainda não fizeram a formação. E não fizeram porque não aceitam a ideia de montar nesse formato. E não aceitam a ideia de ter que mudar metodologias, né? De metodologias de trabalho, metodologias didáticas. Eles não querem mudar. Então, isso é muito complicado, né? A minha percepção da relação de ensino-aprendizagem, a abordagem que eu adoto como professor, ela vai refletir nas minhas experiências, né? Nós, por exemplo, temos algumas situações que a gente já está enfrentando de professores, por exemplo, que gritam com os alunos na sala de aula, né? Gritam no momento online, no momento síncrono, né? Então, há uma coisa que eu aprendi, Beth, lá no meu mestrado, quando nós começamos a estudar as tecnologias na época da web social, especialmente quando na web social eu transformo os espaços, né? Eu moldo os espaços conforme as minhas necessidades, que a tecnologia quem fazemos somos nós. Então, há uma dimensão pessoa que a gente leva para as nossas experiências. Um professor impaciente, um professor agressivo, um professor autoritário não vai conseguir instituir relações de diálogo, de construção. Então, isso vai ser permanente.
Além do que, né, se ele não conseguir, né, desenvolver essas relações comunicacionais abertas ao diálogo, o que vai prevalecer de fato são as aulas de ensino síncrono, por quê? Primeiro, com uma ignorância, né, a ignorância aqui no sentido do não saber, que parece que o aluno só aprende me ouvindo, vivendo, né? E também essa herança acadêmica, ela é perniciosa porque ela não parte também só do professor. Há um conforto do aluno estar me ouvindo, né? Há um certo bem-estar, um certo conforto de eu não ter que sair de um lugar confortável, né? Eu não ter que me adaptar para outras posições. Então, sempre foi assim, deu certo? Então, vamos continuar. Agora, quando a gente estuda neurociência, quando a gente estuda metacognição, quando a gente estuda as metodologias ativas, quando a gente estuda as tecnologias com todas as potencialidades que elas têm no ensino, né, nós percebemos o quanto essas pessoas elas estão a lua de distância, né, de ter um impacto positivo na aprendizagem, desenvolvendo experiências só assim, né? Eu parto muito que ainda porque está pautado no não saber, no não conhecer outras possibilidades. Professora Sânia, e a senhora tem observado essa resistência das famílias, dos próprios alunos acostumados com a tecnologia, com o entretenimento, como a colega coloca aqui? Sim. Vejam só, pela minha própria experiência, né? Quando eu fiz a minha primeira disciplina do doutorado no Facebook, as pessoas elas não achavam que eu estava estudando. Ué, mas tu está sempre no Facebook. E eu tinha a disciplina, ela tinha uma comunidade no Facebook, um grupo fechado só para os alunos, e nós tínhamos ali uma rede de aprendizagem, né? O que acontece? Elas não estão tão erradas. A rede social, ela não nasceu com a intenção de educar, né? O Skype não tinha intenção de ser um espaço educativo, né? O WhatsApp não tinha a intenção, o Facebook, né? O próprio Instagram não tem, eles não nascem com essa direcionados para essa questão. Quem fazemos isso somos nós, os professores, né? Nós esticamos a potencialidade relacional, comunicacional, de construção, de colaboração e adaptamos, né? Então, quando o outro que não conhece essas potencialidades só enxerga um único aspecto, ele não vai conseguir entender por que você está adotando isso, inclusive vai criar barreiras para o uso. Eu lembro que na minha pesquisa de doutorado eu fiz uma pergunta sobre isso, como era essa experiência de aprender no Facebook e blogs e outras redes sociais. E os alunos diziam assim, bom, para a disciplina foi interessante, mas é um pouco complicado, né? Porque parece que misturam os espaços. Você está numa rede social, mas também é o teu professor, então tem hora que eles confundem isso. E é preciso estar claro para todo mundo quais são os papéis. Muito bem. E a Girlene coloca aqui uma provocação, assim, algo para a gente refletir, né? Como manter nas aulas presenciais, aí pensando um contexto pós-pandemia, que é o que a gente espera, né? Que passe quanto antes. E ela pergunta como manter essas tecnologias, né? Sem que os alunos estejam saturados, uma vez que 2020 está sendo basicamente organizado e produzido com o uso dessas tecnologias. Vou ser muito sincera, né? As pessoas estão sentindo isso agora, no contexto pandêmico, mas eu senti isso quando eu voltei de Portugal a primeira vez, quando eu terminei meu mestrado, e eu fui dar uma disciplina de férias. Então, a disciplina de 60 horas para você trabalhar uma semana com os alunos. Eu trabalhava de tecnologia pela manhã, à tarde, no outro dia, manhã e tarde, no outro dia, manhã e tarde. No penúltimo dia, eles disseram assim, chega, professora, eu sei que a disciplina de tecnologias, a gente não quer mais brincar dessa brincadeirinha, não. A gente quer uma coisa, a gente quer tecnologia presencial, física, e a aula era presencial. E eu percebi que, apesar deles terem gostado, nós criamos artigos, teve altas reflexões, teve altas produções, foi muito bacana, chega um momento que saturou, por conta de ter sido intensivo, né? E mesmo eu tendo cuidado de ter planejado de uma forma fluida para não ter sobrecarga,
houve uma sobrecarga por conta da planificação, da própria organização da disciplina, o contexto em que ela se realizou. Nós estamos, porque assim, o Conselho Nacional de Educação, ele permitiu que as instituições elas opinassem sobre a organização do currículo, ou seja, nós não estamos trabalhando com 200 dias, nós estamos trabalhando com um calendário reduzido. Ele foi meio que sacrificado para que os alunos não perdessem o ano letivo. E embora esse retorno, dessa forma, ele esteja cheio de críticas, a própria pesquisa do Conselho Nacional se baseia, né, no que aconteceu em outros países, inclusive aqui, é o seguinte: é a perda cognitiva. Depois de quase 7 meses, né, depois de mais de 5 meses parados, as crianças que vivem em lares menos, né, movimentados, com maior mobilidade cognitiva, digamos assim, às vezes faltam as palavras, mas também a mente cansada, com estímulos, né? Essas crianças que não têm um pai leitor, que não têm referências de leitura em casa, elas estão sofrendo, né? Então, a ideia foi recuperar o que já estava super sacrificado, né? Então, nós estamos vivendo um tempo atípico em que nós fazemos críticas sobre a qualidade, sobre o impacto, sobre tudo, mas a gente também precisa ver o outro lado, o reverso da medalha, né? Outros cenários que não estão visíveis e que eram tão impactantes e tão, que criaram realmente uma negligência com a formação dessas pessoas. Aqui tem mais um comentário do Rosler, peço desculpa se eu estiver pronunciando errado o seu nome, viu? A neurociência diz que a nossa janela de atenção dura no máximo 10 minutos. O professor tem a importante e árdua missão de saber gerir o processo de aprendizagem do aluno. Perfeito. Perfeita pergunta. A tua pergunta, Roosevelt, responde aquilo que a Girlene coloca. O que acontece? Se eu sei, né, como o cérebro aprende, a capacidade de atenção, né, da mente, a capacidade de concentração, então eu sei que aquelas aulas síncronas de 5 horas não dá, de 4 horas não dá, né? Principalmente seguidamente com o professor falando, ou só exibindo um vídeo. Você tem que ser... as pessoas estão sempre criticando que a gente tem que dizer assim: o professor agora ele tem que ser um artista, ele agora tem que ser criativo, ele sempre teve que ser, né? Ele sempre teve que ser criativo, por conta disso, que não é o ensino online remoto que está nos colocando isso. Agora, o ensino remoto, a Neuza Pedro, que é da Faculdade de Lisboa, Faculdade de Educação da Universidade de Lisboa, ela é do mesmo departamento do Antônio Nova, ela vai falando uma coisa assim: tenta estudar pelo ecrã, lá ele chama ecrã, né? Tenta estudar pela tela, você sofre mais cansaço ocular, né? Você tem cansaço ocular. E aí o que acontece? Você tem que organizar atividades em que eu não tenha, por exemplo, que só ler, né? Eu preciso desenvolver outras estratégias de imersão em leitura, de imersão em criação, de imersão em exploração, de pesquisa, aquela coisa. E aí eu não saturo. Agora, o que acontece? Como nós estamos com um calendário hiper sacrificado, né? Com um calendário muito reduzido, de menos de 200 dias para terminar até março de 2020, desculpa, 2021, é preciso ser muito sagaz, é preciso ser muito criativo agora em pensar estrategicamente, didaticamente. E isso foi uma das coisas que nós fizemos nessa formação. Qual foi a dica que nós demos aos professores? Leiam as diretrizes curriculares nacionais do seu curso. Por quê? Porque ali nas diretrizes curriculares tem exatamente o que o aluno deve conhecer. Então, as nossas emendas, elas são muito construídas com base nas diretrizes, né? Quais são as competências que eu quero desenvolver nessa disciplina? É reflexão, é construção, é relação, é compreensão, é definição. O que eu quero fazer? Então,
conhece. Agora, por exemplo, como hoje eu vi uma crítica no grupo, que o aluno tinha que fazer um plano de uma estrutura de uma UPA. Cara, eu fiz uma disciplina de mestrado que nós tínhamos que pensar ao nível de cabeamento de uma escola. Nós levamos um mês para fazer isso. Então, e a gente tinha que pesquisar, nós tínhamos que consultar engenheiros, nós tínhamos que pensar em arquiteto, nós tínhamos que estudar cabeamento. Eu sou pedagoga, eu tive que comprar livro de engenharia, né? De rede, de informações, para entender coisas que não eram muito fáceis de aprender dentro de um mês para construir um projeto. Então, tem professor que tem que entender que ele está pedindo coisa com uma complexidade que não dá para uma semana. Né? E aí é pensar estratégico, é pensar didático, né? É pensar na capacidade do aluno para desenvolver aquela tarefa. Você é capaz de fazer aquilo numa semana? Então, a gente tem que ser razoável naquilo que a gente está pedindo, né? Maravilha, professora, maravilha. E aí entra, só queria colocar, a senhora permite só mais uma questão, entra na que você falou sobre a cultura participativa. Eu vejo agora nesse momento, os alunos de repente são exigidos agora para ter uma postura que não era, por exemplo, muito comumente no presencial, né? Nós de repente falhamos nesse momento e agora no período de pandemia muito se fala em metodologias ativas e eu fico pensando a ter essa cultura. E é interessante quando você fala dessa cultura participativa, não só aquela de dizer eu estou aqui, né? Tá me ouvindo e tal, eu estou aqui, mas é de realmente contribuir, colaborar, grupo lá do Rio de Janeiro, da Edmeia Santos, Pimentel e tal, eles falam muito essa coisa da aula como algo aberto mesmo e que vai sendo construído a partir dessa colaboração nesse ambiente online e de repente esperar isso, e aí principalmente na educação básica, né? Não sei como é a tua experiência aí com os alunos do superior, se tem diferença nesse sentido, mas realmente fica difícil, né? Exigir isso deles nesse momento. Olha, eu tenho uma amiga, acho que a Margarete conhece, que é a Patrícia Torres, da CEMED, e a Patrícia ela fez uma pesquisa em Portugal, no mestrado, mais voltada para professores da educação, professores da CEMED, e a Patrícia estudou o questionamento na formação reflexiva de professores. E o que ela fez? Ela desenvolveu uma formação para os professores da CEMED e pediu que eles gravassem a sala de aula, que gravassem o áudio, apenas o áudio de uma aula deles. E aí, depois que eles gravaram, eles retornaram para a formação e ela pediu que eles ouvissem a gravação e durante a formação dela, ela foi mostrar, por exemplo, que quando a gente está dando aula, existe uma coisa chamada tempo de voz do professor. A gente fala tanto e nós somos ensinadores, né? E a gente acha que o outro só aprende nos ouvindo. A gente não abre, às vezes, espaço para o diálogo, a gente não cria estratégia para o outro participar, que é o que você está falando. E aí ela pediu assim, o que os alunos perguntam na tua aula? Quando eles ouviram, professor, vai cair na prova? Vai ter aula? Né? Eu posso sair, eu posso ir ao banheiro? Perguntas que não são de ordem cognitiva. E aí ela fala assim, como é que você faz com que o aluno coloque questões de ordem cognitiva? É preciso que eu faça a aula se tornar agradável, participativa, para que ele contribua e também ele demonstre, através das questões, que ele está refletindo, que ele está compreendendo, que ele prestou atenção, né? Se a gente faz uma aula maçante, cara, se eu tiver um celular, eu vou para o celular, eu vou para o Facebook, né? É bem complicado isso. Então, aí o que ela fez? Ela disse assim, aí deu formação para eles sobre metodologias ativas, e pediram sempre que eles fizessem reflexões, pensassem como é que eles tinham pensado na aula, o que podia estar errado e como eles poderiam reconfigurar a aula. E aí, assim, eles fizeram. Com base nas modificações, não foram muitas, mas com base nas modificações que eles empreenderam naquele momento, melhorou a relação em sala de aula de modo que os alunos falaram mais.
Então, você tem que pensar que estratégia faz o outro participar. E eu digo para vocês, é uma das coisas mais desafiadoras a interação. Eu dou palestras sobre interação, acompanhamento e motivação online, e eu digo que fazer o outro interagir, fazer o outro, é algo que você precisa realmente quebrar uma cadeia, né? Quebrar um paradigma. Por quê? Porque a sala de aula é a fala do professor, né? Eu digo assim, nós somos autoridades intelectuais, nós estudamos para estar ali, mas nós não somos os únicos, né, as únicas fontes de saber. E quando você tem a humildade acadêmica de fazer o outro crescer junto com você, né, outros universos eles são possíveis. Maravilha, professora. Maravilha. Olha, obrigado. Acho que não há mais comentários aqui. Aliás, foi uma excelente colocação, reflexões riquíssimas e tal, os comentários aqui elogiosos, suas reflexões. Obrigada, Margarete. Obrigada, Carla. A interação aí, né, dos nossos participantes enriqueceram bastante aí. Obrigado. O Roosevelt, a neurociência é fundamental. É por isso que eu, por exemplo, quando eu criei meu grupo de pesquisa aqui na UEMA, eu fui para além da tecnologia. Eu trabalho tecnologia, afetividade e neurociência, porque para que a gente compreenda esses aspectos, né, da tecnologia, a gente precisa entender um pouquinho do universo neurocientífico, né, e afetivo. Eu preciso fazer o outro gostar daquilo que eu estou trabalhando, né? E eu digo para vocês, meus alunos amam as disciplinas porque eles criam pra caramba, né? Meus alunos fazem blog, gente, de galeto. Eles vendem galeto, eles vendem Avon, né? Eles falam de depressão, eles falam de tudo por quê? Porque eles têm muita coisa para falar. Então, eu crio espaços de criação. Tem hora que a temática tem que ser pedagógica, tem hora que a temática é livre, eles estão criando o tempo todo. E isso é legal. Tá? A gente tem que potenciar essa criatividade, deixar o outro falar, tá bom? Tá bem, professora, muito obrigado. Obrigado aos participantes. Acho que podemos encerrar por aqui. Excelente palestra, viu? Todos nós aprendemos muito. E se tiver oportunidade, depois quero conversar mais com a senhora, professora. Aprendi bastante hoje. Obrigado. Disposição. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Até logo. Continuem ligados. Até mais. Até mais. Vamos encerrar aqui a sala. Parabéns, professora Sânia. Obrigada, meu bem.